Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 5 de junho de 2019, é uma quarta-feira. O verbete é de número 4.870. Ele tem 5 páginas, 47 elogias e 14 máximas. O tema a ser debatido hoje é o ciclo interlocutório lúcido, da especialidade Interassistenciologia. O verbete foi escrito pela professora Nilzabeth Corrêa, que já é veterana aqui na verbetografia. A Nilzabeth é graduada em Ciências Atuariais, especialista em Gestão e Planejamento Empresarial, brasileira, natural de Viamão, Rio Grande do Sul, voluntária da Conscienciologia desde 1997, docente de Conscienciologia desde 98 e tenepsista desde 2009. Vamos agora à definologia. O ciclo interlocutório lúcido é o encadeamento comunicativo cotidiano envolvendo a atenção, a apreensão, o raciocínio analítico e a exposição argumentativa ou contra-argumentativa, favorecedor da ampliação da lucidez consciencial e da autocognição evolutiva, visando a interassistência e a cosmoanálise de fatos e parafatos intra- e extraconscienciais. O tema central é homeostático. Aqui na pensenologia, nós temos o holopensene pessoal da interlocução assistencial, o holopensene interassistencial, o holopensene da comunicabilidade autêntica, os prioropensenes, a prioropensenidade, o holopensene da interação cosmoética, a sintonia pensênica, a conexão pensênica à realidade consciencial presente, o abertismo neopensênico, o acolhimento às neoideias, depurando o próprio holopensene. Na fatologia, destacamos o encadeamento dos atributos comunicativos, a progressão do entendimento mútuo, a recorrência de diálogos esclarecedores, a sucessão de colóquios estimulantes, a série de debates elucidativos, a dialética construtiva, a empatia interassistencial, o interesse sistemático fraterno. Continua, depois ela conclui com a impactoterapia, a racionalidade na formulação de hipóteses pesquisísticas, as abordagens diversificadas no esforço tarístico, a linguagem adequada à interaprendizagem, as interlocuções igualitárias, ampliando a interassistência. Na parafatologia, a autovivência do estado vibracional profilático, pacificador da atmosfera consciencial, a recorrência da atenção assinalética energética e parapsíquica pessoal, informativa da realidade multidimensional presente, a cadência do campo energético instalado pela autodisponibilidade interassistencial, a modulação das energias conscienciais na blindagem do ambiente, promovida pelo autoposicionamento cosmoético. Aqui na argumentologia, a autora traz sobre o epígrafe da interassistenciologia, como exemplo, 7 aspectos da linguagem utilizada nas interlocuções capazes de conferir maior caráter interassistencial às interações cotidianas. E em comunicologia, 12 exemplos de abordagens auto- e heteropesquisísticas, possibilitadoras do desassédio interconsciencial nas interlocuções. Na remissiologia, destacamos colóquio evolutivo, diálogo desassediante, escuta atenta, garimpagem interlocutória e interlocução. Na frase enfática, a prática do ciclo interlocutório lúcido nas conversações cotidianas favorece a hiperacuidade, amplifica a holomaturidade, expande a interassistência e incita a desperticidade pessoal. Na questionologia, você aplica os atributos comunicativos no compasso das interlocuções habituais? Identifica os benefícios evolutivos dessa teática? Na bibliografia específica, a autora contribui com 5 fontes. Vamos agora aqui à mega-análise da equipe de mega-analistas da Enciclosapiens.
André Chataloff, Cláudio Monteiro, Eucádio de Rosso e a verbetógrafa Nilzabeth Correia. Colóquio, diálogo, lucidez, autocognição, autoexpressão, acolhimento, entendimento, intercompreensão, intencionalidade, assertividade. Linguagem, abordagem, tares, neoperspectivas, desassedialidade. Interdependência, autodiscernimento, interassistenciologia, comunicologia e conviviologia. Agora passamos aqui a palavra à nossa verbetógrafa para ela nos contar como é que foi essa pergunta de praxe, né? A construção do verbete e a ideia de escrever sobre esse tema. Boa tarde a todos. É sempre uma satisfação muito grande, eu diria uma satisfação assim, inestimável, de poder estar aqui no tertuliário defendendo o verbete, né? Então, é sempre uma gratidão muito grande para todas as consciências e consegues envolvidas aí nisso. Bom, a ideia desse verbete, na realidade, ele é uma espécie de complemento de um verbete anterior que eu fiz, que foi a argumentação cosmoética. Na argumentação cosmoética, a gente buscava, então, entender um pouco mais, né, as nossas ideias, a maneira de expor as ideias, a qualidade na exposição dessas ideias. E quando eu terminei esse verbete, quando eu terminei esse que eu digo da argumentação, né? Quando eu terminei de aprontar e depois apresentar, eu falei assim, puxa, mas faltou essa coisa da interlocução mais direta, né? A condição da interação mais direta entre as pessoas, que eu precisaria abordar. Mas é aquela coisa, né? A gente começa a desenvolver um verbete, a gente vê que não cabe tudo num verbete só. Então, a gente precisa pensar num outro título, numa outro tema para poder dar continuidade, né, naquela pesquisa que se está fazendo. Então, o ciclo interlocutório lúcido, ele tem essa ideia de ampliar esse processo da comunicação pessoal, qualificando a intercomunicação, né, para a gente, no fundo, trabalhar a interassistência, qualificar a interassistência, né? Porque não existe interassistência sem a interação comunicativa, né? De troca de informações entre as pessoas. Então, eu penso que esse ciclo ele é assim, bem fundamental para a gente poder estar tirando proveito no nosso dia a dia de maneira lúcida, porém natural, né? Sem forçar a barra, sem, enfim, né? Criar situações constrangedoras, mas pelo contrário. Nas interações naturais, a gente utilizar atributos mais avançados, como atenção, raciocínio, né? Estar lúcido para a utilização desses atributos, para a gente tirar melhor proveito de aprendizagem para nós e, ao mesmo tempo, poder estar auxiliando com quem nós estejamos ali interagindo, né? As pessoas com as quais nós estejamos interagindo. Então, essa é a ideia, né? De formular. E aí, a gente foi, ao longo do tempo, coletando ideias, né? Estava conversando, né? Na dinâmica, nos trabalhos que a gente vem fazendo, surge uma ideia aqui e ali, a gente vai anotando, até a gente conseguir, então, concluir o verbete. Estamos aqui hoje defendendo, espero que seja útil, produtivo e agradável para todos. Com certeza será. Interessante, você falou que é um filhote, não é? Sempre dá filhotes, que bom. Então, agora que a verbetógrafa Nilzabeth, as perguntas vêm lá de Conceição dos Ouros, na Fatologia, na página 2, na terceira linha. Poderia comentar a respeito da identificação do prioritário nas interações interassistenciais? A ideia dessa identificação do prioritário é aquela condição de tirar um maior proveito daquela situação, né? Mesmo que a situação seja mais descontraída, a gente sempre pode tirar um proveito mais, vamos dizer assim, evolutivo, né? Enfim, mais produtivo, vamos dizer assim, né? Daquela situação. Então, ver o que está mais, o que é mais prioritário da gente focar nessas interações e aí ver o que proveito, não só para nós, né? Estou falando proveito da inter-relação para as pessoas, né? E ver o que pode ser melhor utilizado, né? Mais evolutivamente utilizado. Isso, então agora aqui ela continua na efeitologia, na página 2, terceira e quarta linha. Poderia argumentar quanto aos efeitos da apreensão de minúcias e particularidades reveladoras da realidade consciencial? Essa apreensão de minúcias e particularidades, muitas vezes, são informações que a gente obtém na interação, né, durante a interação, do estado da pessoa, né? Então, por exemplo, a leitura energética,
a escuta mais atenta, né? Buscar compreender melhor, às vezes através de uma pergunta, através de um comentário, buscar compreender de maneira mais profunda o que está acontecendo ali, porque às vezes a pessoa está numa situação que ela nem sabe dizer o que ela está sentindo, ou se ela quer apresentar uma problemática, às vezes ela não sabe como expressar isso, né? Então, a atenção e os demais atributos aqui do ciclo, eles vão auxiliar na gente identificar assim, qual é aquele detalhe que vai dar o up no entendimento de ambos, né? E daí vai poder tirar vamos dizer assim, aproveitar ali e tirar uma melhor condição da assistência que pode ser feita ali. É a questão do detalhismo mesmo, né? De a gente buscar aprofundar o detalhismo. Ok, agora aqui na numerologia, na página 13, ela pede para você ampliar cada um dos itens da numerologia. Ok. Então, a gente colocou na numerologia, né? A clareza intencional. Para as interlocuções serem mais assistenciais, a clareza da nossa intenção ela é fundamental, né? Afinal de contas, a gente está conversando com a pessoa, por quê? Qual é a nossa intenção, né? Então, essa condição ela precisa estar clara para nós e para outra pessoa também. A firmeza pacificadora. A firmeza ela tem uma condição assim de deixar as condições mais propícias para assistência. Tanto faz ser uma conversação de problemática ou ser mesmo uma conversação comum, né? Às vezes a pessoa está eufórica, ou às vezes mesmo um bate-papo comum, assim. A questão da firmeza, ela traz um caráter mais consistente à troca de informações, à troca energética, à troca assistencial, enfim. Né? Então, eu penso que ela é bem importante. Depois, a indagação tarística. É importante, dependendo da situação, né, a gente procurar saber qual a relevância. Por que aquilo importa? Muitas vezes tem um contexto de queixa, né? Qual é a relevância daquela queixa? Que efeito ela tem? Então, a gente fazer alguma indagação que auxilia a pessoa a esclarecer, às vezes, para ela mesma, e às vezes para nós também, né? Porque todo esse verbete, tudo que a gente coloca aqui de interação, ele serve tanto nas trocas, né, para outra pessoa, mas principalmente para nós. A gente pode estar aplicando o ciclo interlocutório conosco mesmo, para nos auxiliar no entendimento mais profundo das nossas próprias questões. Seja lá o que for, né? As nossas ideias, as coisas que a gente quer desenvolver, né? O que a gente precisa compreender da nossa própria intraconsciencialidade. Então, a gente pode estar aplicando essas condições, eu acho que de todo o verbete aqui, tanto intraconsciencialmente quanto heteroconsciencialmente. Né? A pertinência evolutiva. Aqui é a ideia de tentar evitar as fugas, tentar evitar o que a gente chama de viagem na maionese, né? Você está conversando alguma coisa séria, quando você vê, você começa, né, a elucubrar coisas que não têm a ver, que acabam fugindo da temática. E aí acaba perdendo a oportunidade, às vezes não é nem as próprias pessoas que estão ali conversando, né, as consciências, mas pode existir consciências que estão tirando proveito daquilo. Então, a gente pensar nisso, né? Então, vale a pena a gente chamar a atenção para a pertinência evolutiva do que está sendo apresentado. Amplitude contextual é aquela coisa de ver o que está em torno, né? Observar o que está em torno, o próprio nome já diz, né? Contextual. Então, o que está envolvido, de fato, naquela situação. A neoperspectiva abrangente é buscar sair do mundinho, né? Porque, às vezes, a gente fica muito focado num contexto que ele é muito arraigado a nós mesmos, né? Ou a uma situação muito específica. Então, a neoperspectiva ela ajuda a sair do próprio mundinho. Ela é a saída, né, do mundinho pessoal. Né? E a verpão elucidativa é aquela questão do impacto da neoideia para a autossuperação, para o entendimento de alguma situação que a gente esteja precisando compreender. Então, a verpão ela sempre auxilia em elucidar alguma coisa, seja o que for, né? Tanto a pesquisa, quanto uma problemática, quanto seja lá o que for que envolve a nossa evolução.
Muito bom. Ela continua aqui perguntando para você, pedindo para você ampliar na página 1 a ortopensatologia, a última ortopensata. A interlocução mais esclarecedora entre duas consciências é sempre melhor da boca para o ouvido ou da língua para a orelha. É aquela coisa da conversa tete a tete, né? Eu achei essa ortopensata do professor Valdo muito interessante para colocar aqui no verbete, né? A interlocução bem troca energética, de troca, né, de ideias, de impressões direta entre as pessoas, né? Hoje em dia a gente tem muito aquela situação de a coisa à distância, online, né? Mas pode-se dar, sim, assistência, pode-se dar, sim, um entendimento maior, pode-se dar, sim, uma interação, mas o mais sério é essa interação energética e pensênica direto entre as pessoas, né? Tete a tete, né? Chakra a chakra, como o professor Valdo costumava dizer. Tá? Então, achei que ela é bem pertinente aqui para a temática. Ela está pedindo também para você ampliar as manias, que você traz 3 manias lá na maniologia, não é? Então, você pode falar um pouquinho sobre cada uma? A mania de falar demais. Às vezes a pessoa ela fala tanto, ela não ouve o outro, né? Então, a gente evitar essa mania de falar demais. Ouvir mais e falar menos é o ideal, né? Falar o necessário, e às vezes é necessário ficar quieto mesmo, né? Eu coloquei aqui em algum lugar aquela ideia de saber falar e saber calar, né? Às vezes a gente tem que aprender a saber calar, né? A mania de falar sem pensar. Sai, né? Não raciocina, não pondera, e aí sai falando o que vem na cabeça, né? Aquela coisa, falei o que veio na cabeça. Mas o que veio na cabeça é bom ponderar um pouquinho, porque dependendo da situação, isso pode, às vezes, até criar um constrangimento, criar, né, alguém ficar chateado com aquilo, ou depois a gente se arrepender, puxa vida, poderia ter sido ter tido um pouco mais de maturidade naquela manifestação. Então, vale a pena a gente criar essa acalmia de saber falar o suficiente, o necessário, né, e falar de maneira lúcida, pensada, ponderada, né, para não sair depois não se arrepender, né. E a mania de jogar conversa fora. A gente usa muito isso, né? Estou jogar a conversa fora como uma forma de distração. Mas aí, jogar a conversa fora, você não está tirando proveito da conversa, né? E a ideia do ciclo interlocutório lúcido é a gente poder tirar proveito, usar esses atributos comunicativos para tirar proveito de qualquer situação que se apresenta, né? Mesmo uma conversa informal, sobre qualquer assunto, a gente poder estar lúcido, porque essa conversa, essa ideia, essa troca de ideias, ela pode estar tendo proveito para nós, pode estar tendo proveito para a consciência, que podem estar presentes, pode alguém passar a estar ouvindo, enfim, né? Sempre pode ser proveitoso. Então, por que jogar fora, né? Melhor sempre aproveitar a conversa, não jogar fora. Por que jogar fora? Perder? Estou aqui fazendo uma interação, vou jogar isso fora? Não tem muito sentido. Mas a gente usa muito isso, né? Essa ideia de jogar a conversa fora. Mas não é o ideal. Eu fiquei pensando aqui nessa mania de falar sem pensar. Às vezes a pessoa fala o que ela não pensa, então ela está sendo pensada e verbaliza. Explica como é que isso acontece para a gente. Pois verbaliza nem sabe que está sendo pensado, como você falou, né? E a gente tem que ficar bem atento, inclusive, para essa condição, porque às vezes a gente está sendo porta-voz de ideias que a gente não concorda, né? Que não são tão cosmoéticas assim. Porta-voz de quem? Né? De consciências que estejam acopladas conosco. Então, a ideia da gente sempre ponderar um pouquinho, eu estou sendo porta-voz do quê? Das minhas próprias ideias, estou sendo ideias dos outros, eu concordo, é cosmoética? Vai ser assistencial? Vai ser assediador, prejudicial? Como é que vai ser? Né? Então, a gente tem que trazer no dia a dia essa lucidez para nós, e eu acho que o ciclo ele ajuda, quando a gente pensa no ciclo interlocutório, ele ajuda nisso, né, de ter mais atenção, de raciocinar, de analisar, de aprender o que está incluído, né, que informação tem, que realidade está inserido naquele contexto, para a gente poder daí tirar melhor proveito e ser mais assistencial.
ser porta-voz do que é mais evolutivo, jamais ser porta-voz do que pode ser assediador. E agora aqui, ela está pedindo para você comentar a frase enfática. Você pode lê-la para nós? Tá. A frase enfática que nós colocamos aqui. A prática do ciclo interlocutório lúcido nas conversações cotidianas favorece a hiperacuidade, amplifica a holomaturidade, expande a interassistência e incita a desperticidade pessoal. Então, favorece a hiperacuidade, tem a ver com a lucidez, né? Então, no momento que a gente procura utilizar atributos mais mental-somáticos nas nossas interações, a gente vai estar cada vez mais ampliando a nossa lucidez. Então, a gente vai estar mais atento para as realidades, né? Amplifica a maturidade, por quê? Se a gente está mais lúcido, mais atento para as coisas, a gente já vai criando mais gabarito de lidar de maneira mais correta com o que está envolvido, né? Expande a interassistência, sim, porque a gente vai estar fazendo trocas bem mais produtivas e bem mais lúcidas, bem mais elaboradas, vamos dizer assim, porque nós vamos estar utilizando atributos, né, de ponderação, de compreensão, de intercompreensão, gerando, né, a intercompreensão. Incita a desperticidade pessoal. Um momento que você amplia a sua lucidez, isso auxilia na sua melhora, né, da sua maturidade pessoal, o caminho é a desperticidade. Então, a gente pode estar praticando o ciclo interlocutório com foco na desperticidade, na meta, né, breve aí da desperticidade, que é possível para todos nós. Tá? Penso que pode ser um caminho, por isso que a gente colocou aqui, pode ser um caminho para a desperticidade pessoal. Agora aqui a pergunta vem lá de Porto Alegre, da nossa amiga, você conhece, não é? Então, a Nilzabeth, página 4, poderia comentar a exemplologia? Exemplologia. Obrigada pela pergunta, querida amiga. Exemplologia. Ciclo interlocutório lúcido básico. O diálogo acolhedor, doador, paciente, interessado, entre com passageiros evolutivos em circunstâncias cotidianas diversas. Então, é aquela conversa assistencial, né, em que nós vamos estar aplicando a nossa atenção, buscando aprender com a outra pessoa, né, informações sobre a outra pessoa, sobre nós mesmos, sobre o contexto, né, analisando e buscando argumentar ou contra-argumentar, enfim, trocando informações para uma compreensão maior, para uma intercompreensão maior entre as pessoas. Isso pode ser feito de maneira bastante natural, em qualquer circunstância, seja em circunstâncias de bate-papo, inclusive tomando um chá, né, em algum lugar, na livraria, enfim, a gente pode estar usando essas condições em qualquer circunstância de maneira muito natural, tá? E o ciclo interlocutório lúcido intermediário, o diálogo acolhedor, o doador, paciente interessado, tarístico e impacto terápico entre com passageiros evolutivos em circunstâncias de acariação desassediadora. Aí é aquela coisa de evitar mal entendidos, né? Esclarecer o que ficou nebuloso. Às vezes a gente está apressado com alguma coisa ou aquele dia não está muito bem e a gente acaba criando uma situação constrangedora ou uma situação que deixou o outro mal ou que a gente ficou mal, né? Ou às vezes até que criou algum prejuízo, dependendo da situação, né? Prejuízo que eu digo assim, né, da qualidade das relações ou de algum trabalho, alguma coisa assim. Então, clarear as coisas, né? Conversar, clarear, tirar o mal-entendido ali, evitar qualquer mal-entendido. Assim, é tipo, fugiu agora o termo, mas tem um termo de gíria assim, que a gente fala sobre isso, né? Agora, deixa eu ver, botar os pingos nos is, não é isso? Então, clarear as coisas para evitar qualquer situação nebulosa, né? Deixar tudo bastante às claras, tá? E o ciclo interlocutório lúcido avançado, o diálogo acolhedor, doador, paciente interessado, reto cognitivo e paracognitivo, entre recém-consciente e evoluciólogo, em circunstâncias de para-acariação evolutiva. Aqui eu pensei naquela situação do balanço, né, que a gente faz logo após a dessoma, né, assim que a gente adquire uma certa lucidez,
a gente faz um balanço, né? E o evoluciólogo é aquela consciência que vai nos auxiliar neste balanço, porque também nos auxiliou a planejar essa vida aqui, né? Então, é natural que a gente vai chegar no extrafísico, adquirir uma certa lucidez e vamos ver como é que ficou esse planejamento. Né? Assim, a gente faz um planejamento, depois a gente vai ver qual é o resultado daquilo, né? Quando a gente põe em prática. A gente fez lá no extrafísico planejamento, veio aqui para a vida, colocou em prática, ou não, né? E a gente vai ver qual é o resultado, qual é o saldo daquilo. E qual é o objetivo disso? Né? O objetivo é criar as profilaxias para a próxima existência. Então, assim, isso aqui eu não consegui bancar, eu errei aqui. Né, eu tornei errar ou criei um erro novo. Então, o que a gente pode fazer, que aprendizado necessita, que profilaxias que necessita, para, na próxima existência, não criar bobagem aqui. Ou, se criou, por exemplo, uma interprisão, prejudicou alguém, né? O que a gente vai agora cuidar para poder recompor essa condição. Então, o evoluciólogo não vai criar situações, né, de castigo ou recompensa. Ele vai nos auxiliar a ter lucidez nessa cariação, né, a ter lucidez para a gente ver a realidade, como a gente viveu a vida. E aí a gente criar essas condições para não repetir os erros e fortalecer os acertos. Né? Os acertos a gente pode repetir, os erros não. Tá certo. Agora, aqui as perguntas vêm de São Paulo. A professora Nilza Beth, em Ciclologia, na página 2, na primeira linha, me parece que o ciclo interlocutório lúcido aplica as 3 dimensões da tridotação consciencial. É isso mesmo? É isso mesmo. Aplica as 3 dimensões, né? Que é a comunicabilidade, que a ideia aqui é aquela comunicabilidade natural, porém cosmoética e interassistencial. A intelectualidade utiliza os atributos mentais somáticos e essenciais para a gente poder estar tendo uma interação mais qualificada mesmo, e também a intelectualidade como resultado deste aprendizado. Né? A gente precisa de uma certa intelectualidade, mas a gente vai estar sempre ampliando essa intelectualidade neste aprendizado da troca, né? Dessa interação, que é o ciclo interlocutório. E o parapsiquismo, até para você ter aplicar o ciclo, né? A gente colocou ali os atributos, mas o parapsiquismo ele faz parte dessa percepção, por exemplo, dos detalhes, das minúcias, que às vezes a pessoa não quer expor o que ela está sentindo, mas a gente acaba percebendo e às vezes sentindo o que ela está sentindo. Então, realmente, a tridotação consciencial ela está inserida, vamos dizer assim, dentro do ciclo interlocutório para que ele aconteça. Agora aqui, na ortopensata, na primeira página, ele está pedindo para você expandir a segunda ortopensata, diálogos. Há diálogos que são monólogos, ou seja, ao monopólio de uma das partes. Poderia comentar? Na realidade, esse não está aqui, né? Não? Não. Diálogos que são monólogos a gente não colocou, mas a gente pode comentar. A gente colocou aqui de mega diálogos, os mal-entendidos existem por falta de diálogos adequados entre as pessoas. Talvez ele esteja fazendo um comentário, né? Há diálogos que são monólogos. Na realidade, então, não é diálogo, né? É monólogo, que são coisas diferentes, né? Mas, às vezes, as pessoas estão juntas, faz de conta que estão conversando, e só uma conversa e a outra está alheia àquilo, né? Ou por desinteresse, ou porque não está se sentindo bem, ou por, enfim, né? Tem diversas situações ali. Ou, então, porque quem está falando desconsidera a presença do outro, não é isso? Então, realmente há esse conversa a 2, mas que, na realidade, são monólogos, né? Um só fala e o outro ou não consegue interagir ou não está disposto a interagir por mais diversos motivos aí, né? Então, realmente, não são... Há monólogos, vamos dizer assim, tentando ser diálogos, mas que não são, né? Que, às vezes, a pessoa só quer ser escutada também. Ela fala e não dá espaço para o outro... Isso, ela desconsidera o outro, né? Interessante. Agora, aqui na pensenologia, na primeira página, na 4ª linha, poderia expandir os convívio pensenes e a convívio pensenidade? O ciclo interlocutório ele parte dessa condição do convívio pensene e a convívio pensenidade, né? As interações elas são, vamos dizer assim, onipresentes, né? E para a gente poder praticar a interlocução, a gente vai precisar conviver.
não é isso? Então, é importante a gente qualificar a nossa condição de convivialidade, por isso que a gente colocou aqui o convívio pensene e a convívio-pensenidade. A interlocução ela só existe entre as pessoas, entre consciências, né? Então, precisa valorizar e qualificar a nossa condição de convivialidade, que é a partir, claro, né, da nossa pensenidade pessoal aqui, do convívio pensene e a qualidade dos convívios pensentes, que é a convívio-pensenidade. Você quer perguntar? Oi. Parabéns pela Obrigada. exposição do tema, porque realmente, né, é muito elucidativo, e aí eu queria fazer duas perguntas. Uma pessoal, para burilar um pouco, e eu queria que você me explicasse aqui, na primeira página, interlocução, né? Quando vai sair interlocução malistenciadora, entendeu? Porque você fala do ouvido para a boca, pelo seguinte, porque às vezes quando a gente... dá um exemplo, né, para você poder acrescentar. A gente vai falar com uma pessoa, às vezes você é taquipícico e a pessoa é brade. Então, se você... Quando você está falando uma coisa, já deve ter acontecido com você, que de repente você já está lá na frente e a pessoa não entendi nada do que ele falou, né? Quer dizer, aí comenta com o outro, não com você, comenta com essa aqui que eu sou meio de brade pícico. Então, dentro disso, quando você consegue, como é que você, na sua aprendizada, o que você recomenda? E também, dentro do seu verbete, outra pergunta, assim, quais foram, assim, os trafares que você sabia e que você, com dedicação, estudo, você agora é uma traforista? Porque para sentar aí já é uma traforista. Então, eu não sei se eu fui claro, entendeu? Na primeira página, pela pergunta sobre, né, o item 3, né? Da ortopensetologia, porque tem, entendeu? A você questão detalhasse ele aí, porque ele em poucas palavras, mas se a pessoa lê com atenção, ele tem muita profundidade. O que quer dizer isso, né? Entre vírgulas, concorda? Você está falando desse aqui, né? Interlocução, evidentemente, a melhor interlocução é a que se desenvolve com equilíbrio intraconsciencial. E você falou aí da questão da comunicação de uma pessoa taquipsíquica com uma pessoa bradipsíquica, né? O melhor para esse caso é a taquipsíquica aplicar o ciclo interlocutório, que é ela aprender a prestar atenção na pessoa, procurar aprender o que está rolando ali de informação, né, de aprendizado, usar o raciocínio, analisar aquela situação ali, as informações que decorrem, e aí, então, ela fazer uma exposição da sua argumentação ou contra-argumentação, né, porque daí ela vai estar, como uma definição, desampliando a própria lucidez. Então, assim, o taquipsiquismo é muito aquela pessoa que fala demais, né, que a gente falou ali nas manias, né, e não se importa ou desconsidera a presença do outro, independente do outro ter taquipsiquismo ou bradipsiquismo. Então, assim, as pessoas são diferentes, né, não importa, a gente sempre é diferente, não é isso? Às vezes a gente alguns têm os atributos mais avançados, outros têm outros atributos que são mais avançados, e nem sempre os atributos ali, né, convergem entre si. Então, eu penso que a aplicação do ciclo ela é muito profilático e muito de corrigir, né, essa situação da pessoa não conseguir considerar, que é tanto expor as ideias dela, acha tá eufórico às vezes, né? E aí, se alguém conseguir aplicar o ciclo interlocutório, o que vai acontecer? A pessoa vai acalmar, né, aquela ansiedade toda, e ela vai conseguir começar a ouvir o outro. Alguém tem que estar mais lúcido para aplicar, né, para esse ciclo ou para baixar a ansiedade do outro, né? Alguém nessa inter-relação. Então, essa é a ideia, ok? E quanto aos trafares, que eu mais reciclei aqui, a ideia, desde que eu comecei a escrever o primeiro verbete, esse é o terceiro, é trabalhar o meu processo comunicativo, porque, às vezes, a gente tem aquele processo, né? Fulano se comunica tão bem, né? Eu não sou tão bem, não sei expor as minhas ideias tão bem assim, às vezes eu exponho as ideias um pouco meio atravessadas, né? Não tem tanta segurança, expor as ideias e tal. Então, eu sempre procurei trabalhar, e venho trabalhando, você vê que eu ainda tenho vícios de linguagem, né? Falo né? A minha proposta era não falar vícios de linguagem daqui, mas já vi que escapou, eu falei alguns vícios, né? Usei alguns vícios de linguagem. Então, são coisas que algumas já estão
melhor, por exemplo, a autoestima na exposição das ideias, na maneira de falar, de participar, né, dos debates, das conversações, enfim. Mas os vícios de linguagem ainda não consegui por todo. Mas já melhorou, estou usando menos. Já melhorou. Tá. Tem outras coisas também, mas os principais é ligado à questão da comunicabilidade. Né? É porque, eu dar só um exemplo que aconteceu ontem, né? Por exemplo, eu fui na aula-teca e tem uma senhora lá, assim, que toma conta, cabeça branca, assim, antiga, mas ela nem, às vezes nem olha. Assim. Aí, era quase meio-dia, eu estava lendo, aí chega uma pessoa perto dela, quando conversou, ela deu aquele leque de atenção. Eu falei, quer dizer, eu falei, aí eu fui lá agradecer a ela, coisa e tal, né, porque ela está tomando conta. Olha, em pouco instante ali, quer dizer, a minha não timidez de se aproximar dela foi tão bom, porque houve uma troca de sinergismo, assim, e o que ela passou para mim, quer dizer, ela veio do Araci, mais de 10 anos, coisa e tal, quer dizer, eu vou até sugerir que tem empresas que botam assim, né, diretor, né, botar nas costas assim, meu currículo, aí quando você olhar, porque o currículo dela não condizia naquele momento, assim, simplicidade, e às vezes a pessoa é meio tímida, né, eu sou mais assim, um pouquinho, vou conversar com as pessoas, e a pessoa doida para falar, quer dizer, foi tão bacana. Então, dentro disso, né, às vezes chega numa turma, tem um aluno assim, que ele é até meio calado, né, porque o homem é diferente, o homem geralmente, né, ele é mais expansivo, as mulheres às vezes são mais introvertidas, quer dizer, então é nesse aspecto que eu estou dando só um exemplo, né? Como a gente tem que ter essa comunicação, e o seu verbete diz isso muito, é ter coragem, né? Porque quem mais se expõe vira vitrine, mas em compensação é o que mais aprende, né? Entendeu? E às vezes uma pergunta que alguém faz, né? Você ajuda aquele lá no canto que queria saber. Exatamente. Quer dizer, então tem que haver isso, porque às vezes numa leitura, hoje, por exemplo, eu comecei a ler uma parte dos 600 experimentos. Então, tinha uma informação lá do Valdo, pequenininha, mas importantíssima. Ele disse assim, que a gente tem que ver o jornal, que são revistas científicas atualizadas, que saem mensalmente. E, às vezes, sai a notícia ali, em que aí uma pessoa que quer, pega aquela notícia e explora. Ela vai, em cima daquilo ali, ela vai produzir um livro um ano depois, mas já foi. Quer dizer, então, quem não pegou, ela já está defasada. Então, dentro disso, quer dizer, foi um link que me bateu, eu falei, até já passei com umas pessoas, achei interessante, né? Então, eu estou passando assim por uma informação. Uhum. Obrigado. Só uma coisa interessante no seu comentário quanto mais maturidade, holomaturidade tem a consciência, mais discreta ela é. Né? Então, agora, continuando aqui, então, São Paulo, na fatologia, na primeira página, na penúltima linha. Como qualificar a escuta de forma a ficar desprovida de apriorismo? Tem a ver com o que vocês estavam comentando. Qualificar a escuta para desprover de apriorismo, né? É aquela coisa, a gente tem que prestar atenção a aprender, né? Para então analisar, raciocinar a respeito, para então começar a elaborar alguma ideia a respeito. O apriorismo você ou escuta de uma maneira tendenciosa, ou não escuta e tira a conclusão antes de escutar, né? Antes da pessoa concluir, né? Então, a ideia é treinar isso, é treinar a atenção, a aprender o que está rolando ali de informação, né? De troca, enfim, de ideias, e aí, então, usar o raciocínio para analisar isso. Inicialmente até parece assim, tem que atenção, né, apreensão, raciocínio, parece uma coisa, mas não, a gente acostuma de uma maneira muito natural a fazer isso, né? A prestar atenção nas pessoas e a captar a real informação que a pessoa está passando. Aí, então, a gente vai estar se liberando desses apriorismos, que é muito comum, né? Tirar a conclusão, fulano, tal coisa. Mas vem cá, você ouviu de fato o que o fulano estava dizendo? Né? Ouvir mesmo, sabe? De aprender o que a pessoa estava dizendo, né? Estava informando ali. Interessante, que apriorismo é uma coisa bem comum, né? A gente tem uma ideia a respeito de um tema, a pessoa traz a ideia dela que é diferente, mas a gente não escuta porque já tinha decidido antes. Né? Tem que usar o ciclo interlocutório, ela vai aprender a sair disso.
Agora ele continua aqui na tecnologia, na página 2, na segunda linha. Poderia descrever a sua técnica para perceber o momento de calar? O momento de calar, a minha técnica é buscar compreender a reação do outro, né? Então, a atenção, buscar aprender como é que o outro está receptivo ou não receptivo, reativo, enfim, né? Você vê o que o outro está te dizendo na sua manifestação, independente de falar ou não. Aí você sabe se você está na hora de calar, está na hora de falar, está na hora de ouvir, está na hora de trocar de assunto, enfim, né? Se a gente acostumar a ter essa leitura melhor da outra pessoa, a gente vai saber qual é o momento da pessoa e vai aprender a respeitar isso. Certo. Agora aqui em efeitologia, na penúltima linha. Poderia comentar sobre os colóquios com amizades raríssimas? Efeitologia? Efeitologia, Perdi a efeitologia aqui. Aqui. Na penúltima linha. Tá. Colóquios com amizades raríssimas. Coloco as amizades raríssimas. A gente tem amizades raríssimas, mesmo que a gente, às vezes, não identifique, né? E os colóquios, as conversações, os diálogos com essas amizades, se a gente prestar atenção, a gente vai começar a desconfiar que sejam amizades raríssimas, né? E aí aquela conversa assim revigorante, prazerosa, que a gente fica querendo ter novamente, esclarecedora, assistencial, enfim, tudo de bom, né? Que a gente vê a pessoa assim e a gente sente prazer enorme, mesmo de conhecer pouco nessa vida a pessoa, a gente tem um prazer enorme de conversar com a pessoa. Então, essas conversas elas são muito úteis, porque, no fundo, as pessoas nos conhecem bem, nós os conhecemos bem, por isso são amizades raríssimas, né? Mas nem sempre a gente identifica essas amizades, né? Assim, aquelas afinidades mais profundas que a gente tem com as pessoas, vale a pena desconfiar, porque aquelas conversas, em geral, são as mais revigorantes, prazerosas e produtivas. Bacana. Aqui, agora, em maniologia, na página 13, você já comentou sobre essa mania de jogar a conversa fora, mas ele está fazendo uma questão seguinte: às vezes, ao fazê-lo, não seria profilático, de forma a mudar o bloco pensênico da pessoa que está assediada, né? Jogar a conversa fora? Não precisa jogar fora, você pode conversar sobre várias coisas, né? Mudar o assunto, fazer uma abordagem diferente, enfim, tem várias maneiras. O que a gente colocou aqui de jogar a conversa fora é no sentido de tornar improdutivo, né? Então, assim, eu sei que existe essa maneira de falar, né? Que é assim, aquela conversa informal, descomprometida, né? Mas não precisa jogar fora, né? Ela pode ser produtiva, ela pode ser informal, ela pode ser, enfim, sobre qualquer temática, né? Mas ela pode ser produtiva, não precisa ser coisas que a gente vai perder tempo, né? Assim, coisas que não tenham sentido nenhum. Geralmente tem que ter algum sentido, né? Algum proveito a gente tem. A gente ou as pessoas que estão inseridas naquele contexto. Estava querendo questionar outra vez? Ainda eu queria que você falasse para mim, na página 4, sobre energia. Quer dizer, o que você me diz aí sobre, né? É o item 4 também. Item 4 do que? 4, energia. Da interassistenciologia. Interassistenciologia, item 4, energia. Tá bom. Aqui na interassistenciologia, a gente procurou trabalhar a questão da linguagem, né? Da condição da linguagem, para qualificar essas inter-relações, né? Como é que a linguagem atua. Aqui alguns exemplos apenas, né? E a gente colocou assim, no item 4, energia. A linguagem não verbal, porém energética e assistencial, promovendo desbloqueios emocionais e possibilitando o abertismo pensênico. É o posicionamento energético, né? Muitas vezes você não precisa falar, mas a sua condição de soltura energética, de disponibilidade energética, né? De equilíbrio também, óbvio, né? Energético. Aquilo já tem um efeito na pessoa. O seu padrão energético tem um efeito na pessoa. Então, a linguagem ela é não verbal. Ela acaba tendo essa comunicação, mesmo que não, sabe, a pessoa aprende assim pela calmia do outro, né? Ela acaba aprendendo uma condição naquele momento de ficar mais tranquila consigo mesmo, né? De sair daquele padrão mais desequilibrado
e se acalmar, né, nesse sentido. É porque você fala aqui em 2 momentos que eu achei interessante, né? Sobre a escuta, né? Até no final você coloca de escutatória, porque é muito comum, né? Você entra na internet, aí você vê, né? Curso de oratória, tem um monte, né? Mas você procurar assim, curso de escutatória, é meio difícil você achar, né? Então, porque que é uma sequência. E, às vezes, o pior nem é escutar o outro, né? Como você colocou, né? É que você fala uma coisa que você não escuta. Aí depois você falou isso, eu falei, quer dizer, então, porque dentro das colocações, ainda mais aqui, né? Com paradigma consciencial, eu observo o seguinte, que quando você, até para você fazer uma assistência, que é o nosso objetivo, se você não estiver preparado dentro dessa energia, vem uns contrafluxos, né, que são contrários. Então, aí, se o expositor, no seu caso, não estiver muito bem equilibrado, né, ele sofre influência. Então, está sendo muito bacana. Aí você fala, escuta. Então, você acrescenta mais alguma coisa, por favor? Sim, a questão da escuta, aqui no ciclo a gente fala da questão da atenção e a apreensão, né? Que, colocando em outros atributos, tem aquela escuta mais profunda, né? A atenção é você conseguir fazer a conexão com a pessoa e conseguir identificar o que a pessoa está expressando e aí compreender o que a pessoa está, aprender o que a pessoa está expressando. Então, além da escuta do ouvido, né? Além de ouvir, né? Além disso, é aquela condição de você realmente fazer uma conexão mais profunda com a pessoa. Se a gente começar a prestar atenção nisso no nosso dia a dia, né? A usar esses atributos no nosso dia a dia, essa condição da dificuldade de escutar, ela vai sumir, né? Ela vai ser superada. Por quê? Porque a gente está utilizando atributos muito mais avançados, inclusive, do que o simples atributo fisiológico. A gente está usando atributos mentais somáticos para poder conectar com a outra pessoa, para poder identificar ou aprender a informação que a outra pessoa está transmitindo, seja verbal, seja energética, seja ela, né, não verbal, né, das mais diversas formas aí. Então, essa é a ideia, sabe? Da gente ir além da condição assim, mais comum do dia a dia e usar atributos mais avançados para que a nossa interação ela fique mais qualificada, mais assistencial, porque quando a gente for para o extrafísico, né, que a gente estiver lá, né, depois da dessoma, a gente vai precisar desses atributos muito mais aguçados, né, bem treinados aqui no intrafísico, para a gente poder utilizá-los lá. Então, a ideia é que a gente possa estar extrapolando essa condição de uma interação mais automática e fazer uma interação mais profunda com as pessoas. Essa é a ideia, tá bem? Eu gosto sempre de trazer alguns exemplos que aconteceram comigo que, de repente, esclarece o tema, porque, por exemplo, normalmente, as pessoas gostam de escutar aquilo que interessa ou que firma a posição dela, né? Que aconteceu comigo, por exemplo, eu tenho um sobrinho. Aí você vai falar com ele e fala, quando você cultua, isso assim, tio, não quero saber, ele sai embora. A pessoa, quando você entra porque, por exemplo, todo mundo quer escutar o quê, né? Elogio, poxa, está isso, está aquilo. Quer dizer, mas, no entanto, dentro dos diálogos, né, que aí trata, às vezes uma crítica que é feita a você, poxa, aquilo foi o maior né, insight que você teve. Por quê? Porque se você, por exemplo, você quer pegar uma informação, aí você for pegar informação com uma amiga, né, ela vai dizer, não, você está isso. Agora, você pegar uma informação, uma pessoa que se sente assim, que tem uma certa não colocação, ela vai te falar algo que realmente o amigo não iria falar, né? E o outro já fala, como está mal vestida, sua amiga, não, né? Aí fala pelas costas, que é pior, né? Quer dizer, isso entre mulheres é muito comum. Então, dentro disso, né, como às vezes é difícil você... porque falar é fácil, vivenciar, eu acho, né? Porque você vê, por exemplo, viver, por exemplo, o casal, às vezes, se a pessoa não consegue conviver, né, com uma pessoa só, como conviver com 10? Fica difícil, né? É verdade. Quer dizer, então, aí seu verbete tem muito assunto desse aspecto. Tem sim. E a ideia também, assim, do verbete é nós desenvolvermos essa capacidade assistencial independente da incapacidade do outro, inclusive, né?
porque a gente não pode querer que o outro tenha a maturidade que nós gostaríamos que ele tivesse. A gente precisa nós desenvolvermos. Aí com aquela velha questão, né? Com o nosso exemplo e às vezes até com a nossa manifestação mais acolhedora, né, mais pacífica, um pouco mais equilibrada, a pessoa ela aprende com aquilo, né? É a questão do exemplarismo. E aí a pessoa vai se acalmando, ela vai mudando a maneira dela se expressar, ela vai ficando mais pacífica, ela vai prestando mais atenção nas coisas. Por quê? Porque ela viu que alguma coisa aconteceu conosco e a gente está, de alguma maneira, comunicando aquela maneira de ser mais madura, né? Com mais maturidade. Essa é a questão. E isso a gente coloca aqui em algum momento a questão do contágio interconsciencial, né? Então, a manifestação ela mais equilibrada, ela vai contagiar o outro. O que a gente não pode, já que nós estamos trabalhando para uma melhor lucidez, é não se contagiar com a imaturidade. A gente vai buscar se contagiar sempre com a maturidade, com equilíbrio, com aquilo que for mais produtivo, evolutivamente mais assistencial. Essa é a ideia, né? Queria aproveitar, já que está no item interassistenciologia, e pedir para que explicasse melhor o segundo item, descensão, principalmente o que é essa linguagem descensional. Porque eu fui ver aqui, descida para baixo, queda, de cima para baixo, como é que é? Uhum. Então, aqui, como a gente tinha falado, né, na interassistenciologia, são 7 aspectos da linguagem utilizada nas interlocuções capazes de conferir maior caráter interassistencial nas interlocuções. E a gente colocou que essa ideia da descensão, que é a linguagem mental somática, porém descensional, promovendo o discernimento e potencializando a evolução consciencial. Que a linguagem mental somática, ela é aquela linguagem, né, mais, a priori, ela é mais evoluída, né, mais equilibrada, utiliza mais os atributos mais avançados, né? Mas isso não quer dizer que a gente vai se expressar de uma maneira incompreensível ou de uma maneira superior ao outro, muito pelo contrário. A gente desce do pedestal, não é isso? Desce da nossa condição mental somática e se coloca na horizontalidade, procurando se comunicar mental somaticamente, porém de uma maneira compreensível a outra pessoa, se for o caso, né? Então, a gente entra nesse contexto de horizontalidade das nossas intercomunicações. Quando existe uma comunicação, né, uma interlocução, em que alguém se coloca na condição de saber mais do que o outro, e pode até saber, mas se colocar numa condição de superioridade, acabou a interassistência, acabou a interação cosmoética, acabou um monte de coisa, que poderia tirar proveito melhor daquilo. Então, aí já cria até uma animosidade, muitas vezes. Então, a ideia é, por mais desenvolvido que você tenha os seus atributos comunicativos, mentais, somáticos, você vai se comunicar com o outro da maneira mais assistencial possível e na maior horizontalidade possível, isto é, no mesmo patamar necessário ali, né, para a assistência. Ok? Agora vamos continuar aqui, então, com São Paulo. Eu vou colocar as duas perguntas porque elas estão interligadas, tá? Ele está pedindo para comentar a diplomacioteca e depois ele coloca laboratoriologia. Poderia comentar sobre o tertuliário, que ele gostaria de comentar que o tertuliário é um dos locais mais democráticos do planeta, onde temos oportunidade de debater e exercitar admiração e discordância de forma técnica e com amparo de função. Concordo plenamente. Com as duas coisas. E acho que o ciclo interlocutório ele é bastante aplicado aqui no tertuliário, muitas vezes, com essa ideia, né, de atenção nos debates, né, atenção, apreensão, o raciocínio, as argumentações, as contra-argumentações. A gente vê muito aqui nas tertúlias, vê no ciclo mental somático, enfim, os debates que geralmente acontecem aqui no tertuliário. Então, concordo plenamente com você, que realmente é muito democrático, parademocrático, multidemocrático, enfim, né? E aí você falou na diplomacioteca, né? Por que a gente colocou a diplomacioteca aqui, né? Que é o conjunto de elementos de saber ligados à questão da diplomacia? Porque a convivialidade, a interlocução, ela tem tudo a ver com a diplomacia. Não é isso? Pelo menos do ponto de vista assistencial, que é o que a gente está colocando aqui, né?
existe diálogos assediador? Existe. A gente está colocando aqui o ciclo interlocutório lúcido, e ele é lúcido justamente para produzir, para ter esse efeito interassistencial, né? Porque o ciclo interlocutório em si ele é neutro, né? Interlocução ela pode ser das mais diversas qualidades, vamos chamar assim. Mas quando lúcido ele é assistencial. E é isso que a gente procurou desenvolver aqui no verbete. E para isso, essa interlocução, a diplomacia ela é número 1, vamos dizer assim, né? Um dos requisitos número 1 para que haja essa condição de assistência essencial aqui nas interlocuções, dentro da ideia que a gente está trazendo do ciclo interlocutório lúcido. Ok, agora as perguntas vêm lá de Ribeirão Preto. A verbetógrafa Nilza Beth, na fatologia, na primeira página, primeira e segunda linha. Como promover, enquanto uma das consins interlocutoras, a progressão do entendimento mútuo? Como promover? A partir dessa primeira fase aqui do ciclo, que é a atenção, a apreensão e o raciocínio, né? Você vai criando uma condição de interação, né? De captação de informação, de percepção da informação, que eu digo não apenas informação falada, né? Informação da manifestação da consciência. E aquilo vai crescendo, você vai cada vez mais criando um entendimento. As pessoas entre si, né, vão criando esse entendimento. Então, a ampliação disso é ir aprofundando cada vez mais a utilização dos atributos conscienciais comunicativos esses, né, que a gente está colocando, esse pode ser outros, né, mas a gente está colocando aqui atenção, apreensão, raciocínio, né, que é a fase inicial, vamos dizer assim, de entendimento da situação. Aí a argumentação e contra-argumentação, ela vai ampliar isso. Ela vai cada vez mais levando a entendimento, às vezes até de conclusões diferenciadas do que estava se pensando ali no momento, né? Então, vai ampliando cada vez mais. O entendimento ele vai crescendo cada vez mais entre as pessoas, tá? Okay. Agora, em fatologia, na primeira página, na quarta linha. Poderia exemplificar a reiteração do foco na problemática presente? A reiteração do foco se existe uma problemática que a gente quer focar naquela problemática, quer ajudar de alguma forma, vale a pena a gente cuidar as fugas, né? Cuidar as distrações, as dispersões, né? Então, reiterar, chamar o foco. A gente está falando sobre isso. Aí, daqui a pouco, né, viaja um pouquinho na maionese. Mas vamos lá, e tal coisa que a gente estava, né, prioritário ali para aquele momento. Se as pessoas não querem falar sobre aquilo, está tudo certo. Mas se a ideia se o combinado vamos tratar sobre essa questão aqui, porque essa questão é interessante, ou mesmo, né, nas conversas informais, assim, às vezes tem uma situação que ela é mais séria, e aí, por ser informal, é mais fácil dispersar, né? Então, procurar manter o foco naquela situação mais séria, que vale a pena aprofundar ali naquele momento. Então, mesmo que haja essas fugas, essas dispersões, procurar uma forma assistencial, tranquila, natural, de chamar, né, a atenção para aquela linha que a gente está querendo aprofundar ali. Então, agora aqui na fatologia também, na primeira página, linhas 4 e 5. O item atenção aos detalhes evolutivamente mais produtivos. Como desenvolver o autodiscernimento na prática entre detalhes evolutivamente mais produtivos e menos produtivos evolutivamente? Analisando a situação ali, né? O que não são detalhes em geral, a gente está falando aqui relacionado à situação presente, né? Que a pessoa está vivendo ali naquele momento. Então, a questão dos detalhes ela é muito séria para a gente poder ter essa intercompreensão maior entre as pessoas, porque senão entra aquela questão do apriorismo, né? Precisa do detalhismo para a gente poder ter essa interação, esse aprofundamento na interlocução entre as pessoas. Então, eu creio que aprofundar isso, né? Usar os atributos aqui do ciclo para manter essa questão, ela é mais produtiva. Assim, não sei se eu respondi, se eu me perdi na pergunta. Eu acho que sim, você já falou bastante sobre isso, sobre o que é produtivamente mais evolutivo, mais né? evolutivos ou não, né? Tem que analisar a situação, o que é mais sério ali, e procurar aprofundar aquilo que é mais sério.
e procurar evitar as dispersões, né? Ok, agora aqui na fatologia também na primeira página, ele esmiuçou bem aqui, agora as linhas 6 e 7. Poderia detalhar a sequência de esforços para a compreensão de fatos singulares? Isso é bem interessante, né? Às vezes são situações completamente diferentes, que nenhuma das pessoas estão habituadas, né, a ocorrer. Assim, ocorre uma situação diferente em que, como é que a gente vai entender isso, né? E aí a gente tem que fazer, aí às vezes não é só uma conversa, às vezes são algumas conversas, né, para conseguir entender algo mais diferenciado que acontece, né, fatos singulares. Então, o que é mais raro acontecer, que aconteceu naquele momento ali, que está difícil de compreender, né? Às vezes até, por exemplo, uma projeção que a pessoa tem, que é uma projeção mais marcante, que você vai, né, trocar impressões e procurar compreender mais através das interlocuções, às vezes você leva algumas conversas para poder compreender mesmo, né, para poder aprofundar. Então, você vai ter que reiterar, né, estudar, conversar com outras pessoas, ver onde é que tem mais informações mais aprofundadas sobre aquilo, para poder compreender melhor e não tirar conclusões precipitadas. Compreender o mais profundamente possível, para tirar proveito, claro, né? Quanto mais profundamente a gente entender as coisas, melhor para todo mundo, né? Às vezes a coisa vem como uma metáfora, então até entender é difícil. Né? Exatamente. Então, agora aqui na fatologia, na página 2, na quarta linha. Em quais contextos e como fazer a confrontação terapêutica? Em quais contextos? Contextos que exigirem uma confrontação terapêutica. Às vezes a pessoa está numa crise mais séria, ela procura você, ou você está numa crise e procura outra pessoa, né? Então, e aí exige uma condição terapêutica melhor. Ah, mas aí a gente não é consciência terapêutica, não é psicólogo. Sim, mas a gente sabe fazer assistência. Então, a gente não vai dar consulta, mas a gente vai usar a nossa amizade, a nossa disponibilidade, o nível de compreensão que a gente tem das coisas e ajudar a pessoa a lidar com aquela crise na medida do que nós pudermos, né? Então, como fazer? Aí, usar muito a cosmoética, óbvio, né? Usar muito a ortopensenidade. Claro, a cosmoética está dentro da ortopensenidade, né? Ser mais existencial possível, mais benigno possível, né? Ouvir, respeitar, disponibilizar a sua amizade, e aí, mas não deixar de apontar para a pessoa quais são as situações que ela não está conseguindo lidar e ajudá-la a lidar com aquela situação, né? Assim, como é que ela pode lidar melhor com essa crise aqui, por exemplo, uma crise entre mãe e filho. Um exemplo, né? Não tinha pensado, mas uma crise entre mãe e filho. Ah, não consigo lidar com meu filho lá, teve uma atitude tal, né? Que deu um problemão. Então, qual é a abordagem melhor para lidar com aquela situação? Mas, ao mesmo tempo, se é a mãe, né? Ajudar a mãe a entender onde é que ela está errando, ou onde é que ela não está conseguindo fazer uma intervenção mais firme, mais precisa, conforme a necessidade da situação. Tá? Então, eu creio que depende muito da situação. Tá? Mas é possível a gente fazer, sim, com a nossa amizade, com a nossa disponibilidade, é possível, sim, a gente fazer uma intervenção terapêutica. Mesmo sem esse nome, não é? Então, agora aqui na parafatologia, na página 2, nas linhas 4 e 5. Poderia comentar a cadência do campo energético instalado pela autodisponibilidade interassistencial? O campo energético ele tem uma cadência, né? Às vezes na TENEPS a gente observa isso, né? Ele tem um ritmo, ele pulsa, né? E nos contextos em que de interlocução, em que há uma assistência mais séria a ser feita, conforme a disponibilidade daquela pessoa que é mais assistente naquele momento e o posicionamento dela, ela acaba criando um campo assistencial e aí acaba aparecendo amparador, né, conforme a situação, e conforme ali a condição dela, ela pode perceber essa cadência do campo, né? Perceber essa pulsação do campo energético formado a partir do posicionamento assistencial, que aí acabou evocando amparador, acabou evocando até talvez mais assistidos, né? Então, depende muito da nossa lucidez para isso, mas é possível a gente perceber, sim.
né? As situações mais sérias de interassistência mesmo, tá em casa lá, conversar, chegou uma pessoa para conversar, você viu que se instalou e você presta atenção naquilo, se disponibiliza, né? Se coloca numa condição assim de assistente, você vê que, opa, parece que eu estou na TENEPS, o que está acontecendo aqui? Mas a gente sabe o que está acontecendo, né? Então, se disponibilizar mais e deixar fazer a assistência que tem que ser feita ali. Tudo bem, agora continuando aqui na parafatologia, na página 2, nas linhas 5 e 6. Poderia abordar a modulação das energias na blindagem do ambiente promovida pelo autoposicionamento cosmoético? Tem a ver com a própria cadência, né? Modulação tem a ver com amplitude, frequência, intensidade, né? Então, conforme a situação, com a exigência da situação e conforme o posicionamento assistencial daquela pessoa que está mais lúcida e mais madura mais equilibrada naquele momento, né? Ocorre a blindagem no ambiente. Então, às vezes, situações bem sérias, ocorre assistência relativa a situações bem sérias em função desse posicionamento assistencial. Mas a gente estava numa situação tal, conversando no holociclo, na livraria, enfim, ou em casa mesmo, e aí a coisa ficou séria e a gente, então, usou, né, da nossa atenção, de todo o nosso posicionamento assistencial, de ajudar na compreensão e na resolução daquela problemática, e a gente viu, poxa, formou um campo, formou uma blindagem aqui, né? Então, isso é possível de acontecer, é observável, né? E a gente pode perceber, né? É perceptível também para aquela pessoa mais sensitiva, mais disponível, mais, vamos dizer assim, mais disposta, né? Predisposta a essa percepção. André, você quer? Sim. Elizabeth, parabéns aí pelo verbete. Obrigada. Muito bacana. E quando você inspirou, né, teve essa visão aí do ciclo interlocutório lúcido, você fez um rapport assim de repente com alguma Comunex, algum ambiente, visualizando aquele ambiente das interações de consciências mais lúcidas, alguma coisa nesse sentido? Teve alguma inspiração nessa ordem? Na realidade, esse ciclo ele foi diretamente comunicado, e é bem isso mesmo, diretamente comunicado por uma consciência. Não só o título, como o ciclo ali, atenção, apreensão, raciocínio, argumentação. Foi diretamente comunicado. Logo depois que eu tinha falado no início, né, logo depois que eu defendi aquele verbete de argumentação cosmoética, eu fiquei naquela sensação que ficou faltando algo, apesar de que o verbete ficou ótimo e tal, mas que tinha que dar uma continuidade, que não tinha acabado ali aquela abordagem. E aí um dia eu tinha me dado um prazo para definir como é que eu ia trabalhar isso, né? Daí eu levantei de manhã, quando eu saí do quarto, tinha uma consciência me esperando pela percepção impressiva, eu não a vi. E aí eu fui para a sala, eu falei assim, tá bom, o que eu posso ajudar, né? Qual é o lance, né? E aí ela deu a ideia do ciclo interlocutório. Eu disse, ciclo interlocutório, interessante. Mas o que é isso mesmo? Aí fui direto para o escritório, né? Quando cheguei no escritório, veio direitinho o que era o ciclo. Então, aí depois disso, aí eu fiz a definição, mandei assim. Mas foi vamos dizer assim, não foi uma inspiração, foi uma comunicação direta da consciência. É que é interessante que em muitos cursos de campo, quando a pessoa tem a oportunidade, né, de conversar com a equipe extrafísica e fazer ali questões, há um ciclo deste também acontecendo, né? Sim. Porque o amparador vai lá, dá uma cutucada aqui, você responde ali, aí aperta daqui, solta do lá. Então, há assim é bem essa perspectiva que você trouxe no final de uma conversa com um evoluciólogo fazendo ali uma rapa do ponto de vista de uma métrica da última existência, né? Ou seja, ele acaba antecipando essa reflexão, levando a um nível de aprofundamento mais, né, do ponto de vista proexológico, né, do ponto de vista do que é o que é o imediato para aqui agora, não é isso? É isso, sim. Tá. Então, e como você vê, por exemplo, nas nossas relações humanas, que
a gente já viu diversos relatos em projeções e até em Comunex avançadas. O professor Valdo falava um pouco sobre isso. Disse que, às vezes, as transcomunicações, esses diálogos, eles eram, assim, fraternos, mas bem objetivos. E que nós estamos acostumados a esse processo do passo a passo, da sala, fazer a sala primeiro. Ou seja, nós somos ainda muito emocionais, né? Ou seja, nossas comunicações, a gente, para falar um assunto sério com alguém, a gente vai comer pelas bordas, vai falar, né? Vai fazer uma sala, vai fazer um ambiente, aí depois vai acontecer aquele ácume da conversa. E quando você está olhando meio que esse ciclo, vamos dizer assim, propriamente dito, é como se ele já tivesse aquecido, né? Já fosse aquela fase meio que mais importante da comunicação, né? A ideia, André, eu raciocinei muito sobre isso, refleti muito, a gente treinar isso aqui para ter essa comunicação mais aprofundada aqui no intrafísico, porque nós vamos chegar no extrafísico e vai ser assim, né? Não vai ter rapapé, como você está falando, né? Não vai ter sala, não vai ter o chazinho da tarde, não é isso? Exatamente. Vai ser direto, até porque no extrafísico muita atenção, ele exige, né? Onde a gente está com atenção, a gente vai precisar ter atenção para poder fazer a interlocução com a pessoa. Estando com sim projetado ou em consciex, no extrafísico, a atenção ela vai funcionar do mesmo jeito. Então, vai ter que ter essa profundidade e, ao mesmo tempo, assim, essa em cima do lance, assim, e sem, como é que eu vou dizer, assim, de ser rápido, mas profundo, entendeu? Não dá para ter. Então, eu penso que ele é um treino, assim, foi bem interessante essa comunicação, porque essa ideia assim transmitida, porque a gente conseguindo aprofundar isso aqui, primeiro, nós vamos ser muito mais existenciais, a nossa dispersidade ela vai estar muito mais próxima, a gente vai conseguir galgar mais a dispersidade, a autodispersidade, e vamos estar mais prontos para a assistência extrafísica mais relevante, né, mais séria, às vezes mais profunda, ou de situações mais críticas, enfim. Ou mesmo na comunicação com o evoluciólogo, né? O evoluciólogo não vai ter rapapé com a gente, né? Sim. E aí, aquela questão, eu queria que você aprofundasse um pouquinho na página 3, que é na ciclologia, bem lá na primeira linha, você fala a destreza parapsíquica no ciclo da escuta multidimensional durante os acoplamentos técnicos. Não sei se você já abordou isso. Não. Mas seria justamente o que você está querendo que a gente faça mais um upgrade aqui dentro desse ciclo? Que o ciclo da escuta multidimensional é esse, né? Eu não estou achando aqui agora. É aqui em cima, é bem a primeira linha da terceira folha, que na ciclologia seria a penúltima linha. Tá. Sim. O ciclo da escuta multidimensional durante os acoplamentos técnicos. Porque a escuta multidimensional, ela vai exigir atributos que são superiores, inclusive, né? Que a gente vai poder estar usando no ciclo aqui na interlocução intrafísica, mas, por exemplo, ele vai exigir muito mais a parapercepção, né? Pode ser impressiva, pode ser clarividente, pode ser clareaudiente, pode ser, enfim, de leitura energética, né? Mas vai exigir muito mais essa condição de sensibilidade parapsíquica para você poder estar realmente fazendo essa escuta, né? E tirando proveito disso. E os acoplamentos, eles facilitam, não, né? Eles exigem isso, né? Para você poder fazer uma assistência por meio do acoplamento, você vai ter que ter essa interação para poder aplicar, tirar a apreensão, né? Ter a apreensão das informações decorrentes ali daquela manifestação para poder assistir. Penso dessa forma. Tá? E, assim, só uma curiosidade, por que você priorizou a questão da especialidade interassistenciologia e não foi um processo de comunicologia? Inicialmente, eu tinha colocado comunicologia, mas aí eu comecei a desenvolver o verbete e falei assim, não, isso aqui é mais assistência mesmo. Isso aqui está mais na linha da interassistência do que... Porque não é um simples método de comunicação, né, ou de aperfeiçoamento da comunicabilidade. É muito mais sério, é você tirar proveito desses atributos comunicativos para a interassistência e usar isso de maneira cotidiana.
Então, supera a condição de simplesmente se comunicar. É o proveito assistencial que você vai ter a partir dessa comunicação. Aí eu fui desenvolvendo o verbete e falei, não, mas isso aqui é interassistência, não é só comunicação, sabe? A comunicação ela é assistencial, mas eu achei que aqui ficou mais enfático a interassistência. Aí uma outra questão que me veio é, será que esse ciclo interlocutório lúcido não é o padrão no Conscienciês? Eu não sei te dizer, porque do Conscienciês, eu acho que o Conscienciês ele está um pouquinho... Acho que o Conscienciês está um pouquinho além disso, né? Então, é isso que eu queria saber, se não seria um processo padrão, porque, vamos pensar, né? Uma comunicação em Conscienciês, é lógico que a gente está falando, duas pessoas de mental soma, ali, não usando a linguagem como a gente está falando, né? Ou seja, nós estamos acostumados, ele está nesse processo de uma interlocução lúcida, ou seja, ali não tem ruído, é mental soma. É isso que eu fiquei com dúvida, se tem alguma diferença ou isso é melhor, é pior, ou seja, surgiu essa dúvida. Eu acho que pode ser um caminho, porque o Conscienciês é tudo ao mesmo tempo, é tudo muito instantâneo, né? Se a gente estudar o Conscienciês, assim, é tudo em bloco e muito mais em bloco do que a gente compreende, né? Então, eu acho que pode ser um caminho, sim, para a gente ter essa comunicação mais avançada a nível mental soma, mas acho que ainda é um caminho principiante, assim, comparado com Conscienciês, mas que é um caminho, né? Então, continuando aqui agora na sinergismologia, na página 2, na segunda linha, poderia expandir o sinergismo necessidade, benignidade? Então, necessidade e benignidade, né? Eu coloquei e depois fiquei pensando, mas a necessidade amplia a benignidade amplia a necessidade. Na realidade, ela amplia a compreensão ou a extensão, né? A compreensão da extensão, vamos dizer assim, da própria necessidade, né? Então, assim, uma coisa é você ter uma necessidade, outra coisa é a extensão dessa necessidade, que às vezes não é só de uma pessoa, né? Às vezes envolve contextos, envolve, sei lá, até planetas, dimensões, né? Dependendo da extensão da coisa, né? Então, nesse sentido, e a benignidade, a necessidade e a benignidade, elas estão ligadas uma na outra, né? Sinérgicas, porque uma atende à outra, né? A benignidade atende à necessidade e a necessidade, vamos dizer assim, a compreensão dela é muito mais ampla a partir de uma condição benigna, né? Também fiquei pensando, depois que a gente fez o verbete, se não ficaria melhor em interação do que sinergismo, né? Pode ser também, depois vou conversar com o pessoal para ver se esse sinergismo aqui não fica mais a nível de interação do que sinergismo mesmo. Uma gera a outra, né? Tá, uma gera, porque a benignidade já não gera necessidade, mas ela amplia a compreensão dele, né? Então, agora na tecnologia, na página 2, terceira e quarta linha, poderia comentar como aplicar a técnica do aprimoramento da autoexpressão em situações informais fora da CCCI? Aprimoramento da autoexpressão? Olha, eu acho que a gente pode aprimorar a autoexpressão em qualquer circunstância, independente de onde nós estivermos, em que país, em que grupo, em que situação que nós estivermos. E a gente sempre ficar atento, não só a vício de linguagem, mas a maneira mais adequada ou mais apropriada para cada situação, né? Até a linguagem mais apropriada para cada situação, né? A abordagem mais apropriada para cada situação, as palavras utilizadas, né? Então, aquela coisa da horizontalidade e daquela coisa de você se mesclar assistencialmente para poder interagir de uma maneira mais profunda e de uma maneira mais cosmoética, enfim, com a situação que se apresenta ali, com as consciências que estão envolvidas naquela situação. Mas acho que a CCCI é um treino, porém, é fácil aqui, porque a gente tem esse holopensene, né, de se melhorar, de reciclar, mas a gente pode, conforme a nossa lucidez, a gente vai estar usando isso em qualquer situação, em qualquer momento da vida.
É interessante você falar isso, me lembrei daquilo que ele sempre falava, que quem pode mais, pode menos. Então, como uma pessoa que não tem um vocabulário tão extenso, vai usar um vocabulário menor, mesmo tendo o outro, não é? Então, tá. Agora, aqui na efeitologia, na página 2, na primeira e segunda linha, quais as suas vivências pessoais com as consciências não intermissivistas, quanto ao efeito reconciliador do diálogo franco sobre realidades e experiências? Com a minha experiência pessoal? É. Olha, a gente tem experiência na família, com amigos, né? Porque nem todo mundo que a gente conhece, nem todo mundo da nossa família, né, são afinizados com a Conscienciologia, né? E afinizados com essas ideias, né, de interassistência, de uma interlocução mais avançada, enfim, né? As pessoas têm a vida delas de uma maneira mais cotidiana, mais comum, vamos dizer assim, né? À vista, né, do diferencial da Conscienciologia. Então, o que eu busco fazer é me colocar nessa condição, né, de me mesclar assistencialmente, né, dentro daquele contexto ali, e procurar manter a minha autenticidade, procurar manter a minha identidade consciencial, vamos dizer assim, a minha holomaturidade, não abrir mão da cosmoética, mas, no entanto, ao mesmo tempo, procurar me comunicar da maneira que aquelas pessoas consigam compreender melhor, né? E aí pode ser diálogos bastante assistenciais, bastante esclarecedores, mas de uma maneira que as pessoas entendam. Jamais abrir mão da cosmoética, jamais se acompliciar com situações, né, imaturas ou negocinhos ou qualquer coisa assim, mantendo a sua cosmoética, mantendo a sua holomaturidade, mas se comunicando com as pessoas de uma maneira que seja, vamos dizer assim, aceitável pelas próprias pessoas, né? Nada de aquela coisa da soberba, que eu acho que foi ele que comentou, né, da linguagem, né, mais mental somática, e aí entrar numas de que eu estou muito bem. Não, estou igual a todo mundo, e às vezes até as pessoas estão muito melhores evolutivamente do que a gente não sabe, né? Mas eu acho que manter a cosmoética, com a questão de manter a nossa cosmoética, você vai se comunicar muito bem em qualquer circunstância e assistir, porque você mantém essa condição cosmoética. Ok, agora aqui na Crescendologia, na página 3, tem o item crescendo, diálogo coloquial, diálogo técnico. Um diálogo técnico não pode ser coloquial? Não seria mais exato e adequado no ciclo interlocutório lúcido o crescendo, diálogo improvisado, diálogo amparado? Aí são outros, o diálogo né? amparado também pode ser improvisado, né? Isso, eu não sei se é um crescendo, sabe? Eu não lembro quem é que perguntou aí. Mas o coloquial a gente colocou aqui, a gente inseriu aqui no sentido de que o coloquial tem a ideia de ser mais informal, né? Mais o dia a dia. O diálogo técnico, por exemplo, num debate, né? Ou num aprofundamento de um estudo, por exemplo, de determinada situação, você vai usar uma condição, já uma troca de informações de maneira mais técnica, nesse sentido, né? Então, é um crescendo por quê? Porque as situações são diferentes, né? E a situação, tu sai do dia a dia comum para uma situação que você vai aperfeiçoar um entendimento maior, seja através de um debate, através de um estudo e tal. Vai exigir uma tecnicidade maior. Eu acho que a tecnicidade cosmoética, ela supera a condição da informalidade. Posso estar errada, mas eu penso que ela supera, né? E em algumas situações ela vai exigir essa tecnicidade cosmoética. Você podia ampliar um pouco esse outro crescendo que ele sugeriu, mas eu acho que seria mais um binômio, né? Esse diálogo improvisado, diálogo amparado, porque são diferentes, eles não é um crescendo. Né? Eu também acho que não é um crescendo, poderia colocar como binômio, você tem razão, né? Porque improvisado, como seria improvisado? Por exemplo, você encontra uma pessoa na rua, né? Olá, tudo bem? Aí você desata ali um papo qualquer, né? Dependendo do que surgir ali, né? É um diálogo improvisado, assim, não planejou, né? O que é improvisado não é planejado, né? Agora, o amparado também, às vezes, a gente não planeja, né? Aliás, na maioria das vezes, a gente não planeja, não é isso? A situação exige, né? Então, não tem, assim, uma condição... Eu acho que até ele pode ser improvisado, inclusive, né? Então, acho que como crescendo não caberia, tá? Poderia, como daí acrescentar alguma coisa no trinômio, mas ou colocar como binômio, né? Poderia ser, né?
Mas... Ok, agora ele está... Engraçado, na última questão ele colocou parabéns pelo verbete, porque chegou no final, ele é muito bom, mesmo. Principalmente pela sessão Interassistenciologia. Ele diz que ela vai ajudar a escrever o verbete, antagonismo, linguagem erudita, linguagem informal. Pode aprofundar alguns itens dessa sessão? Ele diz que pretende incluir o seu verbete na remissiologia do verbete que ele está escrevendo. Obrigada, espero que realmente tenha ajudado aí. Que bom que ajudou você, né? Você quer alguns itens? Vamos escolher alguns, então, ou o que a gente não falou ainda, né? A gente falou aqui da acessibilidade. A linguagem técnico-científica, porém acessível, promovendo o esclarecimento das realidades conscienciais. É aquilo que a gente estava falando da técnica, né? Acessível no sentido de que as outras pessoas têm que compreender. Não adianta a gente ter uma linguagem, né? Por exemplo, aqui você vai visitar a família em que tem pessoas que não são afinizadas, né, com a linguagem da conscienciologia. Você não vai chegar lá falando só a linguagem conscienciológica, você tem que mostrar que, né, você é uma consciencióloga. Não, você vai usar uma linguagem, ou você pode até usar alguns termos, mas explicando para as pessoas, né, dizendo a elas o que aquilo significa, ou explicando para as pessoas, falando daquelas coisas com uma linguagem acessível a elas. Não dá para a gente usar uma linguagem técnica, porém inacessível. A gente tem que criar uma maneira de tornar aquela linguagem acessível. A forma de fazer isso é um desafio, mas cada situação vai ser trabalhada, tá? A descensional a gente já comentou. A educação, né? Linguagem coloquial, porém educada, promovendo o acolhimento entre as consciências. Porque a gente tem a noção de que a linguagem coloquial é aquela linguagem mais, vamos dizer assim, desprovida de cuidados, né? Dos bons modos, vamos dizer assim, até usar palavrão, coisa assim. Então, não dá, né? Assistencialmente, a gente precisa lidar com essa condição mais acolhedora entre as consciências. E a linguagem ela faz muito isso. A linguagem ela dá muito tom do acolhimento, né? Entre as pessoas, né? Então, às vezes, a gente usa uma palavra que não necessariamente é assim, desagradável, mas que ela cria uma barreira entre as pessoas. Tá? A não verbal já falou, a linguagem funcionalidade, linguagem erudita, porém funcional, promovendo a cognição generalista e cosmovisiológica. Por mais erudita que seja a pessoa, ela tem que usar a linguagem de maneira que a outra pessoa, né, entenda isso. E, ao mesmo tempo, que não se preocupar em não usar a linguagem correta, né, entendível, porque essa linguagem mais erudita ela vai ajudar também a pessoa a crescer, né, a desenvolver, enfim, né, a ter mais cognição, a ter uma visão de conjunto maior. E, às vezes, a pessoa não entende aquela palavra, vai procurar a palavra, né, ou explica a palavra, né. Então, a erudição ela é importante. O professor Valdo valorizava muito a questão da erudição, né? Ela é importante para a pessoa ter mais cognição mesmo, para chamar a atenção. Então, por exemplo, usar palavras diferentes, possíveis de serem dicionarizadas, claro, né? Palavras dicionarizadas, para ajudar a pessoa justamente a pesquisar e a ampliar a sua cognição, né? Mas, assim, ao mesmo tempo, respeitando a questão assistencial, né? Não vai usar umas coisas doidas, assim, ininteligíveis, né? Erudita, porém inteligível. Tá? Pacificadora, linguagem questionadora, porém pacífica e assertiva, promovendo a responsabilização da consciência evolutivamente acomodada. Isso é bastante sério, né? Você fazer questionamentos que ajude a pessoa a sair, pelo menos a identificar que ela está naquela condição mais acomodada, né? Mais tipo assim, vou ficar aqui mesmo, não quero ter trabalho, não vou me responsabilizar. Então, assim, às vezes um questionamento ele dá um choque na pessoa, né? Um questionamento assim, cotidiano, né? A pessoa queixa de alguma coisa e você questiona o cerne da questão. A pessoa, né, tem aquela reação assim. Então, ela já ajuda, né, a pensar naquela condição de acomodação, de autocorrupção que a pessoa está valorizando ali. A linguagem descrenciológica, porém pesquisística, promovendo o desassédio ideativo. Eu acho que isso é bem
factível, assim, entendível por nós aqui, né? A questão da descrenciologia, mas não aquela coisa do cético pessimista, né? Pelo contrário, descrenciologia buscando aprofundar, pesquisar, entender cada vez mais as coisas e não ficar numa condição de aceitar a primeira abordagem, né? Às vezes a abordagem ela é séria mesmo, mas vale a pena sempre a gente questionar para poder ter um entendimento mais profundo. Oi. Você já comentou na página 1 sobre a ortopensata, conversação, ficar atento aos detalhes até nas conversações. Mas aí eu pergunto assim, quando você vai na rua, né, porque a gente convive mais com pessoas lá fora do que aqui dentro, então com o elemento surpresa, como que você age, por exemplo, quando de repente na rua você encontra uma pessoa que você observa que ela não está muito bem e você faz aquela pergunta, oi, como vai? É tudo que ela queria. Ela começa a contar, né, do pai, da mãe, não sei o que aconteceu. Ela faz assim, vamos dizer assim, quase com a necessidade de um descarrego emocional. Mas aquilo você não esperava aquilo. Então, e isso é comum, por exemplo, quem convive, né, na sociedade, é normal. Então, como é que seria assim, o seu preventivo para o elemento surpresa, né? Se você já aconteceu com você algum caso desse, que é para você, porque senão o que acontece? É normal, a pessoa fala, sai muito bem e quem ouviu, se não tiver cuidado com a absorção, né? Embora você tenha feito assistência, você fica assim convalescente, né? Quer dizer, no mínimo você vai absorver alguma coisa, quem faz vai ter que botar lá na TENEPS à noite, quem faz. Mas assim, no momento, quer dizer, é o elemento surpresa. Se já aconteceu com você, e como é que você faz se acontecer isso? Assim, ó, o que eu penso, né? Quando a gente cumprimenta alguém ou chama a atenção de alguém para conversar, seja, né, na rua, no shopping, ou o vizinho, né? Eu acho que sempre vai ter alguma coisa que a gente não esperava, né? Que é a pessoa expressar algum incômodo, ou alguma euforia, ou alguma situação que ela esteja vivendo. E, às vezes, a gente faz isso por educação, né? Olá, como vai? Não está com tempo para conversa, mas se a gente não está com tempo para conversa, é melhor deixar claro que não está com tempo para conversa, ou não está disposto, né? Então, isso sempre vai ter. Eu acho que o elemento surpresa sempre vai ter, porque você não sabe o que o outro está passando, necessitando, ou preferindo naquele momento, tá? Então, assim, a questão da gente não ficar bem nessas condições mostra um pouco que a gente precisa um pouco mais de atenção nas nossas interações. Então, às vezes é a questão do domínio energético, às vezes é a nossa pensenidade, às vezes a gente está, mesmo com um problema, a gente está com um determinado problema, mas você consegue ter uma interação que você sai bem dela. Por quê? Porque a sua condição assistencial ela está mais equilibrada. Então, eu acho que a profilaxia disso é a gente, assim, eu estou realmente autoposicionado, disponível, em condições de ser uma pessoa assistencial no meu dia a dia, eu consigo ser isso? Ainda não consigo. Bom, se eu me afeto com um bate-papo, eu ainda não consigo. Eu ainda estou com alguma coisa que eu preciso trabalhar. O que é essa coisa? Bom, eu preciso estudar, entender determinado assunto, eu preciso entender como é que funcionam essas interações, eu preciso trabalhar o domínio energético, eu preciso estudar mais, por exemplo, o Lexo de Orthopensatas, porque eu preciso trabalhar a minha pensenidade, né? Eu preciso entender melhor, me colocar mais na situação do outro, né? Então, assim, eu preciso treinar a minha assistência, a verdade é essa, né? Então, eu preciso identificar o que da minha realidade está falhando naquele momento para mim poder me tornar uma pessoa assistencial. Porque daí, assim, independente do que for, você vai chegar ao ponto em que situações até mais críticas, que a gente, às vezes, né, se desequilibra, é normal, mas não com coisas comuns, assim, a gente se desequilibrar, né? Isso já mostra que tem um trabalho, uma reciclagem mais séria para a gente fazer para atingir essa condição de uma assistência pelo menos básica, né? E com o tempo que a gente vai
gradativamente reciclando, né, aprofundando a nossa intraconsciencialidade, por exemplo, a conscienciometria está aí para ajudar a gente nisso, a gente vai começando a utilizar o ciclo interlocutório, é uma recomendação para a gente conseguir ir aprofundando essas interações e tornando elas sadias, rígidas, mesmo que a outra pessoa não esteja rígida, o ciclo interlocutório independe de alguém estar rígido, alguém vai estar equilibrado, mas se o outro não está equilibrado, está tudo certo. Entende? Porque daí quem está equilibrado é que vai aplicar o ciclo. A gente não pode querer que o outro se aplique, mas nós vamos aplicar. E aí, ao aplicar, a gente vai ter essa interação mais profunda, vai ter uma compreensão melhor, o outro vai começar a nos compreender, e aí a gente vai poder fazer uma assistência mais qualificada. Eu acho que o cerne de tudo é a gente fazer uma reflexão profunda, se nós já conseguimos fazer uma assistência razoável, e quais são as reciclagens prioritárias, mais sérias, mais urgentes, para a gente começar a fazer uma assistência no nosso dia a dia e não ficar se desestabilizando com situações cotidianas, porque daí isso vai acabar, a gente vai acabar dessomando mais cedo. Penso dessa forma, não sei se... Não, eu queria te dar os parabéns, uma razão muito simples, porque eu estou desde o início aqui, todas as suas respostas foram respostas fundamentadas, né? E você procurou dar assim, ó, meu amigo, te dei aqui o link, você vai lá, né? Procurar a respeito, quer dizer, meus parabéns aí pelo seu discernimento, assim, cognitivo muito, muito bom. Então, aí eu lembrei até aquele princípio, né? É o menos doente ajudar o mais doente, né? Mas nesse caso, quando eu quis, eu até falo isso, tudo bem, o menos doente ajudar o mais doente, mas não ficar doente, né? Porque, exatamente. Porque é nesse aspecto. Por isso que a gente tem que refletir. Porque você vai ser bonzinho, no lugar de bonzinho, né? Por isso que a gente tem que refletir a nossa... foi embora, quer dizer, então tem que ter... Olha só, então, por isso que a gente tem que refletir o nosso nível de interassistência que a gente já banca. E aí, fazer vamos dizer assim, uma descoberta, ou, sei lá, identificar, né, qual é as nossas reciclagens prioritárias, para a gente ir adiante. Por exemplo, eu estou num patamarzinho, você está no outro, você está no outro, talvez até a gente esteja no mesmo, mas tem um monte de reciclagem para fazer para a gente poder fazer mais assistência. Ou não é? Para a gente poder qualificar, porque a gente não pode... agora eu então aprendi a fazer verbete, tá, então tá legal, né? Eu sei fazer verbete. Não, eu tenho que aprender a fazer mais coisas, tenho que aprender a escrever o livro, por exemplo, eu tenho que aplicar tudo que eu coloquei aqui no verbete, né? Boa parte eu aplico, mas nem tudo eu consigo aplicar na sua plenitude, né? A minha comunicabilidade ainda tem boa, mas eu tenho muito que melhorar, porque eu tenho que chegar no extrafísico, aplicar o ciclo interlocutório e não me desequilibrar, seja com qualquer situação que acontecer lá, que a gente sabe que no extrafísico a coisa é muito mais intensa emocionalmente, né? Então, a gente tem que estar sempre, o tempo todo, sabendo qual é a reciclagem do momento. A reciclagem, qual é a do momento? Qual é a do momento? Sempre tem uma reciclagem nova a cada momento. Se não tiver, tem alguma coisa errada, é ou não é? Então, tem sempre uma reciclagem nova, não tem jeito. Você, né? Só finalizando, e você, o que você explica, né, sobre o EV, né? Porque desde que a pessoa entra, né, na conscienciologia, a primeira coisa, 5 minutos, 20 vezes, né, por dia você faz o EV. Mas isso aí a pessoa acaba, no fim, às vezes, não fazendo, né? Assim, não percebe. Então, para chegar a um nível desse também, até, qual foi o seu passo a passo sobre o EV? Você podia comentar? O principal que eu penso que me ajuda muito no EV é desdramatizar o EV. Porque a gente fica naquela agonia que tem que fazer EV, tem que fazer... Torna isso uma coisa natural, né? A gente respira de maneira natural, a gente faz várias coisas durante o dia de maneira natural. Então, pensar e aplicar as nossas energias de maneira natural tira aquele peso da obrigação de. Muitas vezes a gente não faz porque tem a obrigação de fazer, aí a obrigação de fazer cria um peso, né? Então, tira esse peso, trabalha a energia de uma maneira natural, no sentido de que se eu quero ter uma interação melhor com as pessoas, se eu quero me sentir melhor e bancar melhor, né, as assistências que se apresentam, é muito natural que eu vou trabalhar a energia, porque a energia vai me propiciar isso. Assim como várias outras coisas que a gente quer fazer, tem preparos, né, que a gente precisa fazer e que a gente torna aquilo prazeroso, não é isso?
Por exemplo, quando a gente vai fazer uma festa, agora me ocorreu aqui, tá? Não sei se dá para comparar ou não. A gente tem o prazer, que legal, vou recepcionar as pessoas, daquele prazer, né? E tem uma série de preparativos que a gente precisa fazer, por exemplo, para recepcionar alguém para um jantar, não é? E a gente não faz aquilo com prazer. Então, trabalhar a energia com prazer também para a gente poder recepcionar os nossos assistidos e os amparadores de uma maneira bastante prazerosa e, ao mesmo tempo, comprometida, né, com a situação assistencial ali. Então, eu acho que a base de tudo que funcionou para mim desenvolver o EV é desdramatizar e fazer o EV de uma maneira assim, é bom, é prazeroso, e eu vou ter muito mais prazer depois que eu dominar o EV do que antes de eu dominar o EV, né? Pelo menos eu sinto assim hoje. Eu tenho muito mais prazer hoje porque eu sinto melhor em várias situações em que eu aplico o EV e me sinto melhor. Então, vale a pena fazer o EV de uma maneira bem natural. Tá? Ok, agora aqui a pergunta da nossa colega aqui de Foz do Iguaçu, ela está dando parabéns pelo verbete, Nilzabete, muito assistencial, está bem dentro da temática que eu pesquiso, ela coloca. Vai me ajudar muito. Aí na fatologia, página 2, penúltima linha. A linguagem adequada à interaprendizagem. Como você costuma detectar a melhor linguagem a ser utilizada nos diferentes contextos para que seja feita a abordagem mais tarística possível? É aquilo que a gente estava falando, né? Se mesclar cosmoeticamente, né, a situação que se apresenta, a se colocar na horizontalidade das consciências que estão presentes ou envolvidas naquela condição, e você vai conseguir aplicar uma linguagem muito acolhedora, interativa, interassistencial. Eu penso que é muito isso, né, de você fazer essa empatia com as pessoas e se cosmoeticamente se mesclar a situação, vou dizer assim, né? Aí você vai conseguir ter essa, pelo menos eu procuro fazer isso quando me vejo em situações assim, e acho que funciona bem. Muito bem, agora a pergunta vem de Jundiaí, São Paulo. A verbetógrafa Nilzabete, na efeitologia, página 2, na terceira linha. Poderia aprofundar sobre os efeitos cosmovisiológicos da compreensão de diferentes mundividências? A compreensão da diferente mundividência, mundividência é muito a maneira das pessoas pensar, né? As realidades, né? São mundos diferentes, cada consciência é um mundo diferente, cada contexto é diferente, cada situação, cada evento, né? É diferente. Então, no momento que a gente vai somando essas diferenças, a gente vai tendo uma visão mais ampla das coisas, né? Então, é importante você ter uma visão, eu ter uma visão, outro tem uma visão, então aquilo vai se somando e vai agregando aquilo que realmente, né, contribui para a ampliação da compreensão da situação, dos fatos, enfim, dos parafatos, e você vai tendo essa visão mais cosmovisiológica. Tá? Porque uma coisa, a gente pode ver, por exemplo, nos debates, né? Debate, um tem uma opinião, tem uma visão sobre aquela situação, aí o outro vem, não, é diferente e tal. Aí o outro contribui, aí o outro lá já discorda. Quando você vê, você tem uma compreensão muito maior daquela compreensão inicial que cada um tinha. Tem uma compreensão mais consistente, mais ampliada, mais expandida, né? Então, é nesse sentido, tá? Ok, agora aqui parabéns à professora Nilzabete. A pergunta vem lá de Porto Alegre, de um colega nosso que está chegando para morar aqui, pelo verbete tão lúcido, tá? Interaciologia, na página 3, na terceira linha. Poderia expandir a interação clarividência para interlocução? Clarividência para interlocução, isso? Isso. Porque a clarividência, muitas vezes, ela tem a ver, né, com a interlocução entre as consciências, né? Ela pode estar inserida ou não, né, na parainterlocução, mas existe uma interação. Quando você, às vezes, a gente tem uma clarividência, tem uma informação presente naquilo, né? Tem uma conversação, mesmo que não seja assim de boca, né? Tem uma troca de informação, seja telepática, seja impressiva, né? Então, acho que uma coisa interage com a outra, assim. E, às vezes, a parainterlocução, muitas vezes, você, pela percepção impressiva, né,
A partir disso, você começa a ter uma clarividência. Então, acho que essa interação, me parece que ela é bem factível, assim, que ela acontece. Às vezes uma coisa, depois a outra, mas elas estão... a troca de informações, ela vai acontecer. É como você relatou no início, né? Uhum. Desculpe. Então, Elizabeth, estamos chegando aqui no final do nosso tempo. Esse verbete está maravilhoso mesmo. E gostaria, se você quiser acrescentar alguma coisa que não foi dita, que você queira acrescentar. Não, é só chamar a atenção que, além do item interassistenciologia, a gente colocou também um item comunicologia, com exemplos de abordagens para auto- e heteropesquisas que possibilitam o desassédio. Então, quem quiser estudar aí esses itens, acho que vale a pena, né? A gente não comentou, acho que vale a pena, de repente, dar uma olhada nesses itens aí também. Tá? Tudo bem. Então, muito obrigada aqui à nossa verbetógrafa, aos tertulianos, teletertulianos, paratertulianos, a equipe aqui do Tertuliário, que sempre nos ajuda muito. E vamos aos anúncios tarísticos. Obrigada a todos. Boa tarde a todos e a todas. As pontuações da tertúlia. Tivemos 14 assinaturas no livro de presença, 14 perguntas presenciais e 31 perguntas online. Hoje teremos 2 recados. A Jéssica, despertometria da Sinvex, o Antônio Cossim Cobaia, da Côncius. Boa tarde a todos, meu nome é Jéssica, sou voluntária da Sinvexis. Eu queria convidar a todos, né, tanto quem está aqui presencialmente quanto os teletertulianos, a participarem do curso de Espertometria, que é um curso que vai ocorrer na Sinvexis nos dias 15 e 16 de junho agora. E ele é um curso assim, para quem tem interesse nesse tema da desperticidade, em aferir o nível de desperticidade pessoal, né, qual a porcentagem que a pessoa tem com relação a essa meta da desperticidade, e para fazer um planejamento técnico de como atingir essa meta o quanto antes. Então, todo mundo sabe que a desperticidade é uma das metas mais prioritárias para o intermissivista nessa vida. Então, é um curso muito interessante. E quem tiver interesse e quiser entrar em contato conosco, basta acessar o site da Sinvexis, que é sinvexis.org. Obrigada. Boa tarde a todos. Dessa vez eu quero fazer a divulgação da Côncius, mas é no curso Cossim Cobaia, voluntário do Conscienciograma. Esse mês irá ter 2 cursos, um sábado, que é o dia 22 de junho, e dia 23, que é um domingo. Todo o mesmo horário, de 15 às 20 horas aproximadamente, né? Eu gostaria de fazer aqui uma pequena definição de conscienciograma. Conscienciograma é a forma otimizada de se conhecer por meio de múltiplos ângulos, ou seja, esses ângulos serão o estudo profundo do holossoma, que são os 4 veículos, e mais 6 atributos, vamos dizer assim, principais da consciência humana, através de 2.000 questões, né? E esse curso ele tem 3 objetivos básicos. Ele cria ambiente de interconfiança otimizada para autoexposição, ou seja, você se autoexpõe, né, de uma forma coerente, recebendo e doando feedback a todo momento, dentro de umas consignas, vamos dizer assim, cosmoéticas. Depois tem um despojamento para interassistência, dar e receber feedback, falei agora há pouco, estou só ratificando. E terceiro, aceleração evolutiva através da criticidade sadia, ou seja, vai ser um ambiente de crítica, mas de uma crítica cosmoética, uma crítica que não ofende, pelo contrário. É uma crítica que lhe leva a uma crise, mas uma crise de crescimento. É uma crítica positiva cosmoética, né? Quem tiver interesse pode entrar em contato com o próprio CAEC ou através do WhatsApp 9994 1460 ou pela Côncius, @côncius.org.br. Também pode ser www.côncius.org.br. Uma boa tarde a todos e até lá. Muito obrigado. Amanhã teremos o verbete Lei de Gerson, especialidade cosmoeticologia,
e é do verbetógrafo e professor Eucárdio de Rosso. Obrigado pela presença de todos e uma boa tarde.